Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, mais um vídeo. E hoje vocês vão aprender como fazer uma barra simples sanfona tipo 2. Eu ensinei a tipo 1 no último vídeo e agora nós vamos para tipo 2. Mas, antes de tudo, vamos pedir que Deus, em nome do Senhor Jesus, venha nos abençoar. Que eu saiba ensinar e você consiga aprender, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui. Eu vou selecionar uma quantia de agulha, mas você vai fazer à medida que você precisar aí. Como é só uma amostra, então eu vou selecionar aqui uma quantidade. Minha máquina tá cheia de pelo vermelho. Eu ainda tô trabalhando com a roupa das bebês. São 2 tons de vermelho. E a máquina tá cheia de pelo, não tive como limpar ainda. Bom, vamos lá. Para fazer essa barra sanfona tipo 2, é bem simples. Você escolhe a quantia que você quer. E diferente da outra que nós vamos usar todas as agulhas do tamanho desejado, essa nós vamos já fazer a seleção logo agora. Na outra, nós começamos com todas, depois nós passamos o ponto para o vizinho, mas nessa daqui não. Nessa, nós vamos já fazer a seleção agora no começo. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos deixar uma em trabalho e vamos tirar uma. Deixa uma, tira uma. Eu vou usar essa régua aqui. Se você tiver uma régua tipo essa, se torna mais fácil. Se não, você pode fazer a seleção com as mãos mesmo. Só vai sujar um pouquinho, né? Mas não tem problema nenhum, dá certo também. Então, eu vou fazer a seleção, um sim e um não. Então, nós vamos passar o fio normalmente. Vamos deixar ele aqui do ladinho. Se na sua máquina tiver um lugarzinho para segurar, você prende ele. Se não, você vem aqui. Só um minutinho que eu vou descer o cone grande, porque eu suspendi ele, que eu fui passar um pano aqui no ateliê, então eu levantei ele. Agora eu vou baixar. Senão ele vai ficar enroscando. Bom, vamos lá então. Eu vou usar 3 fios, mas essa barra você pode fazer com a quantidade de fios que você quiser. Desde que seja fios que trabalhem aí com a máquina que você tem. Então, pode segurar aqui, se você não tiver lugar para amarrar, e passar o fio por todas elas em forma de E. Vai passando em forma de E. Pronto. Após fazer isso, eu larguei o carro do lado contrário. Deixa eu tirar o carro. Deixa eu colocar ele do lado direito, que eu não tô querendo usar o botão H. Coloca lá o fio no carro. Faz a seleção qual o tamanho que você quer. Mas, como eu tô com 3 fios, entre 4 ou 5, eu vou fazer na 4. Eu costumo fazer sempre assim, uma regulagem menor, para ela ficar mais apertadinha.
aquela regrinha de sempre. Passando uma carreira, você vai colocar as agulhas na posição E. Passou uma carreira, coloca as agulhas na posição E. Esse aqui tá bem feinha no começo. Passa mais uma. Segura, para o trabalho não vir junto com a agulha. E empurra todas elas. Vai sempre na direção que você for empurrar, você coloca a mão aqui embaixo dela para segurar o trabalho. Vou empurrar as 3 primeiras, vou segurar as 3 primeiras. As próximas, vou segurar embaixo delas. Passou mais uma. Minhas linhas, eu enrolei aqueles coninhos comum que eu detesto. Que eles ficam enganchando, eles pulam. O fio vem e traz o cone inteirinho junto. Dá um trabalho, porque eu tô sem cone vazio. Tem uns ali, mas é umas amostras de cores antiga e assim, eu penso, né, que se eu tirar, o que que vai acontecer? Depois, para mim procurar por nome, principalmente agora que eu moro longe, não posso ir na loja, aí vou acabar perdendo. Tem umas cores lindas ali. Então, sem chance para usar o cone vazio. Aí eu enrolei eles comum, assim, ó, quando enrola diretamente lá no enrolador, sem colocar o coninho de papelão. E esses coninhos, esses rolinhos aqui, olha, eles dão um baile na gente. Mas fazer o quê? Não tem outra opção. Bom, aqui eu já passei 4, vamos passar mais uma. Coloca pra frente. Eu tenho que olhar o coninho que tá subindo já uma lãzinha enrolada. Deixa eu mostrar pra vocês o que que acontece, o que que ele faz. Ó lá. Ele vai subindo enroladinho assim. Quando não, ele suspende o cone de uma vez. Aí acaba apertando os pontos. Porque ele segura a linha, né, em bola, acaba amarrando, aí aperta os pontos. Aí tem que desmanchar. Aconteceu isso, tem que desmanchar. 6. 7. 8. Vamos ver se já dá para passar sem. Ah, eu tenho que puxar o fiozinho aqui de novo, ele já tá embolando. Olha, quando vocês não conseguirem enrolar num cone de papelão, que vocês fizer o rolinho comum no enrolador e vai trabalhar, tem que estar olhando, porque ele sobra embolado, aí depois dá para perceber que no tecido, né, na parte que foi tecida, fica aquelas pelotas dali embolada e fica feio daí. Então, tem que estar observando o coninho, não pode esquecer, porque às vezes ele sobe, às vezes ele solta lã demais e embola e passa aquele bolo, a gente nem percebe. Se não tiver muita atenção, nem percebe que passou. E quando vê, o trabalho tá feio, aí não dá, né? Tem que fazer um trabalho bonito, bem feito. Então, 8, vou ver se já dá. Já deu. Não coloquei peso, tá, gente? Eu não costumo, assim, eu coloco peso quando eu vou fazer, às vezes, algum desenho, né? Algum trabalho, ou usar a frontura para poder trabalhar, mas eu não costumo
tá usando peso, porque o peso repuxa o trabalho. Então, com isso, pode às vezes até dar um defeito de uma peça para outra. 11, 12, 17, 18, 19, 20. Eu vou fazer somente com 20. E eu tenho que limpar a máquina urgente, porque vai trabalhar com outra cor, fica grudando uns pelinhos vermelhos. Agora eu vou colocar mais perto para vocês conseguirem visualizar. Eu vou usar o transportador de um só para ficar melhor. Eu gosto de usar o outro, que é mais rápido, mas agora eu vou usar só esse. Então, vamos igualar as agulhas, as que ficaram lá atrás, que não foram usadas, nós vamos colocar elas na posição de trabalho, junto com as outras, que estão com os pontos. Com isso, fica mais fácil de colocar o ponto na agulha vazia. Vamos dobrar aqui. Peraí, deixa eu distanciar só um pouquinho aí. Vamos dobrar, achar o primeiro ponto que tá no cantinho aqui. E nós vamos vir aqui, ou vir aqui. E colocar ele na agulha que está vazia. O próximo. Ele fica um ponto bem grande, diferente da outra barra. Da primeira barra que eu mostrei pra vocês. Então, ó. Pegou. Vai lá e coloca na agulha vazia. Vai pegando o pontinho aqui, ó. Bem grande que ele tá. Coloca na agulha vazia. Vou tentar ver ele mais de perto. Vou pegar ele aqui. Chegando no último. Então, colocamos o último. Aí, você vai mudar a regulagem para a regulagem que você quer trabalhar. Esse meu último aqui tá bem. Só pegou o fio. Tá bem rebeldinho ele. Ai, ai, gente, não tô vendo ele direito. Bom, se acontecer isso com vocês, vocês peguem aquilo que você conseguir. Coloca lá na agulha. Vai ficar no cantinho, na hora do arremate, não vai acontecer nada. Bom, lembrando de colocar na regulagem, agora, depois de colocado todos os pontos sobre as agulhas que não havia os pontos, então, você muda a regulagem. Eu trabalhei a barrinha na 4, agora eu vou colocar na 7, porque eu tô trabalhando com 3 fios. Mas você vai usar a regulagem que você achar melhor. Os fiozinhos vermelhos, abençoados. Então, mudou a regulagem. Começa a passar o carrinho. Na primeira, ele fica um pouquinho pesado. Mas depois ele vai melhorando. Eu vou passar algumas aqui só pra gente ver como ficou a barrinha.
Prontinho, aí tem aquele segredinho de usar a agulha de tricô à mão. Essa aqui é aquela que eu contei pra vocês. Eu acho que eu contei, que era da Dona Margarida. Então, vocês pegam ela bem firme ou alguma coisa firme. Às vezes eu uso a caneta, depende quando eu tô animada de ir lá pegar a agulha. Às vezes ela não tá aqui na máquina, aí eu não tô animada pra ir, eu uso a caneta. Então, ó, como foi dobrada, fica essa parte assim. A gente coloca a agulha aqui, qualquer peça que você fizer com a barrinha dobrada, você faz isso. Começa, segura firme e dá uma puxadinha. Agora, nós vamos observar. Ó como ficou, esse é o lado avesso. Fica os buracos. E esse aqui é o lado direito. Fica linda também, mas às vezes nós não queremos deixar uns buraquinhos. Aí fazemos o outro modelo, número. Então, ficam os buraquinhos. Se não quiser ficar com os buraquinhos, faz a barra tipo 1, que tá lá no canal. Se quiser deixar com esses buraquinhos, é essa aqui. Mais simples, mas também fica muito bonita. Isso, pessoal. Foi mais uma aula. Um beijo e até a próxima. Deixa um joinha aí para nós. Assim o YouTube vai entender que o nosso vídeo tá legal. Tchau, pessoal.